Continuando aquela saga de vlogs sem muitas edições, hello gente, buenos dias, estou de volta. Então dessa vez eu tô me esforçando, começando 2026, sem ficar muito enrolada. Hoje a minha ideia é fazer uma espécie de tour pelo sketchbook, mas não necessariamente o sketchbook, porque eu tenho várias pinturas que não estão necessariamente dentro do sketchbook, mas igual eu queria mostrar para vocês. O que acontece, gente? Antes eu tinha publicado vários vídeos de pintura, etc e tal, e eu dei uma pausa, né? E comecei a focar mais em vídeo de viagem e tal, porque eu me mudei para Alemanha. Para quem não me conhece, né? Para quem já conhece, já sabe. Estou na Alemanha. Hoje, inclusive, apesar de estar esse dia lindo, né? Que o sol tá bem azulzinho. O sol, ó o TDAH batendo de novo. O céu. O céu tá bem azulzinho. Mas hoje tá fazendo, se eu não me engano, acho que de manhã tava menos 11 graus, sim, negativo, né? E agora, acho que agora há pouco tava menos 6, menos 4, por aí, que seria o mais quente ao longo do dia. E aí, provavelmente depois do pôr do sol, que por sinal acontece às 4h40 hoje, né? Aí começa a diminuir de novo. Aí eu acho que hoje não é para ser tão frio como ontem, mas ainda é para ser frio. Eu acho que é para chegar a menos 9. Não é muito gostoso lá fora, né? Tem que usar bastante roupa, umas roupas tipo estilo boneco Michelin. E é isso. Eu tinha pensado em mostrar essa pintura que eu tô fazendo agora, que eu estou fazendo uma pintura aqui nesse cantinho, aqui meu dedo, aqui. Para quem já consegue reconhecer esse pedacinho aqui da roupa, já deve saber sobre o que que é. Para quem me acompanha no Instagram já deve saber, porque eu já postei um pouco do processo, mas né, ela não tá pronta ainda. Mas aí eu acho que eu não vou mostrar hoje, porque eu tô pensando em fazer um vídeo só dela, talvez, não sei, tô pensando ainda. Últimos casos eu mostro ela pronta, né? E eu acho que é isso, gente. Eu vou começar a separar ali os sketches, books, misturas, folhas soltas, etc, para mostrar, fazer o tour de não necessariamente 2025, nem 2026, mas o que eu fiz depois da minha cirurgia do olho. Tá, era isso que eu queria falar. Eu vou esquecendo das coisas, aí esqueço de falar. O que aconteceu? Em 2022 e 2023, ou seja, foram 2 vezes seguidas, eu tive que operar esse olho aqui. O que eu tinha? Eu tinha um negocinho que se chama pterígio, que é uma pele, né, tipo um calo ocular que vai crescendo assim, e com o tempo pode acontecer de acabar chegando na pupila e acabar perdendo a visão. Quer dizer, não perdendo, né, temporariamente, enquanto tiver com aquela pele ali. Eu resolvi tirar não só porque eu tava com um pouco de medo dele crescer muito, mas também porque eu achava feio, né, e ele também me incomodava bastante, ele dava muita irritação, o olho tava sempre vermelho, tinha que sempre estar pingando colírio e, enfim, daí eu, não, vamos tirar esse troço. Só que o que aconteceu? Eu operei 2 vezes, porque eu operei na primeira, no finzinho de 2022. Eu não sei se foi por esse motivo, mas eu fui pra praia, inclusive tem até um vlog sobre esse dia que eu fui na praia. Eu ainda não sabia que eu ia ter esse problema no olho, né? Mas eu desconfio que foi por causa disso. Fui pra praia e aí quando eu voltei, só acho que uma semana e meia depois, já começou a crescer de volta. Eu já tinha 3 meses que eu tinha operado esse olho. Eu sei que não pode pegar sol, né? Que é um dos motivos uma das coisas que faz essa pele crescer são os raios solares, poeira, vento, entre várias outras coisas. E eu não só peguei sol, usei óculos de sol, né? Mas em alguns momentos acabei ficando sem óculos, né? Mas eu também mergulhei e aí passei por todo o início do ano de 2023 numa espécie de terror, até que no meio, lá para julho, se eu não me engano, eu resolvi operar de novo e cruzar os dedos para que desse certo. Dessa vez deu certo, finalmente. Só que o processo de recuperação é um pouco, sei lá, traumático, talvez para mim, que sou um pouco. Eu não gosto de nada que entre no meu olho, gente. Essa que é a questão. Aí eu sei que eu fiquei com um pouco de trauma e parei de fazer pinturas, etc. Outra coisa que eu percebi também é que meu grau mudou um pouco, ele aumentou, né? Minimamente, não muito, né? Mas fez uma diferença. E, enfim, aí depois que eu vim pra cá, pra Alemanha, daí eu comecei a explorar mais um pouco as pinturas, porque, querendo ou não, o acesso a materiais de pintura aqui é um pouco mais fácil, porque é menos caro, né? E é mais acessível até fisicamente, né? Porque, pelo menos quando eu morava em Floripa, eu lembro que mesmo que eu fosse nas lojinhas de arte, eu não encontrava todos os produtos que eu queria. E quando encontrava era absurdamente caro. Aqui tem umas lojas, inclusive uma delas que eu acho bem legal, que se chama Bosner, se escreve Boesner.
né? Mas a pronúncia, se não me engano, acho que é Busna. Ela é tipo... é uma rede, né? E ela geralmente é tipo um galpão gigante que tem tudo quanto é tipo de material artístico. Então, tipo assim, é como se fosse a Disneylândia da galera das artes. Eu vou fazer assim, eu vou dar uma pausa, porque senão eu me enrolo, vou emendando um assunto no outro, né? Sabe? Quem tem TDAH sabe como é que é. Vou fazer uma transição baiteira. Esse aqui é a minha baguncinha. Aqui eu guardo minhas pinturas. Essa aqui é uma pintura mais antiga que eu já postei no canal. E tá assim um pouco desorganizado porque eu tô querendo organizar melhor, né? Eu fiz uma pré-organização para depois organizar de verdade, né? Aí aqui tem algumas outras coisas, alguns materiais, pincel e alguns sketchbooks. Eu tô com 3 sketchbooks agora, porque o que que acontece? Esses sketchbooks são bem baratos, tá? Os preços que eu paguei são em euro, obviamente, né? Mas o valor mesmo sendo em euro, quando a gente tá ganhando em euro, ele acaba ficando barato, tá, gente? Então, a ideia é não converter os valores aqui, tá? Mas esse aqui, se eu não me engano, eu paguei, acho que foi 9 euros. É um sketchbook grandinho. Aí eu comprei esse aqui foi um pouco mais caro, que esse aqui é pra... Ai, tá meio empoeirado. É pra fazer trabalho com técnicas aguadas. Então ele tem a folha um pouquinho mais grossinha. Eu não lembro a gramatura, mas se eu não me engano acho que é 250 talvez. Esse aqui já não, esse aqui é mais fininho, né? Esse aqui acho que é 150, 170 por aí. E eu comprei esse pequenininho, que a minha meta é fazer alguns desenhos quando eu estiver viajando. Eu não estreiei ainda, pretendo estrear muito em breve, mas é isso. Tá, eu vou posicionar aqui a câmera, daí eu já começo a mostrar um pouquinho as artes. Agora sim, devidamente preparada, fiz um shake baiterola aqui, bem proteico, com whey protein, frutinhas, etc e tal. E agora eu vou continuar para mostrar para vocês um pouquinho do que eu fiz desde que eu cheguei aqui na Alemanha. Ai, deixa eu esconder aqui. Gente, eu tô com um casaco aqui que eu uso de pijama, que tá bem feio. O braço tá todo descascado, então para não ficar feio aqui para ficar um pouquinho aesthetics, aqui na câmera, eu vou puxar ele um pouquinho para trás. Mas bom, os adesivinhos eu comprei numa loja que se chama TED, que é uma lojinha de Badulax que tem aqui na Alemanha, acho que na Alemanha inteira até. É onde tem muita coisa baratinha, inclusive tem os materiais de arte, mas geralmente a qualidade não é das melhores, né? Deixa eu só botar mais uma luzinha aqui. Vamos começar! Vamos! Opa! Quase que eu mostro demais. Então, gente, esse foi meu primeiríssimo desenho que eu fiz desde que eu cheguei aqui. Foi em 2024, eu cheguei em dezembro de 2023, então, obviamente, logo que eu cheguei, eu viajei, fiz alguns passeios. Eu não lembro o mês que eu fiz esse daqui, mas eu acho que foi... talvez fevereiro, não sei. Para esse desenho aqui, eu peguei uma referência do Pinterest, né? É para fazer esse, gente, eu tinha comprado esse conjuntinho aqui de lápis de cor. Eu gostei que ele é neon com pastel, eu nunca tinha testado esse tipo de lápis de cor, né? E eu vi, da Faber-Castell, inclusive esse aqui eu comprei nessa mesma lojinha dos adesivos que eu falei. E eu resolvi testar. Só que, eu não sei, eu não gostei muito de usar. Assim, as cores são bonitas e tal. Esse aqui, esse amarelo mesmo, ele é bem vivo, né? Mas o efeito dele, eu não sei, gente, ele é meio seco, testando, assim. Então, pra fazer pintura de retrato, etc., eu acho ele um pouco mais difícil justamente por ser seco. Mas, ao mesmo tempo, eu vi que ele é pra desenhar em folha preta, né? Eu não testei em folha preta até hoje, porque, na verdade, eu acabei testando outras coisas. E eu confesso que eu me desanimei um pouquinho pelo fato dele ser desse jeito, né? Mas achei interessante, não foi caro também. Aqui acho que eu paguei 4 euros, talvez, num kitzinho de 12 cores. Confesso que não é o meu preferido, porque não tá muito bem feito, né? Mas foi um sketch, então é isso, né? Eu tentei fazer alguma coisa diferente no fundo também, tentando me arriscar aos pouquinhos. Segundo, aí foi onde eu comprei, na verdade eu ganhei de presente de aniversário. Eu ganhei um kit de lápis de cor da Prismacolor. Então assim, já dá pra ver a diferença, né, gente? Olha só, esse aqui eu fiz com esse daqui, da Faber-Castell, esse daqui. E esses aqui, ó, eu já fiz com Prismacolor. E aqui eu fiz até pra testar o nível de sombra, etc e tal. Foram sketchzinhos soltinhos, né? Só pra ver como é que ia ficar. Como vocês já perceberam, eu gosto muito de desenhar retrato, né? Não sei, eu tenho uma certa fissura, talvez um hiperfoco, sei lá. Ó, aqui são as cores que eu tinha testado do Prismacolor, logo que eu recebi, né? Testei também um pouquinho de degradê e tal, pra ver como é que funciona. Achei bem legal, super recomendo.
Ah, esse aqui foi mais com grafite mesmo, então eu resolvi testar um fundinho diferente, fiz com umas canetinhas que eu também comprei nessa loja, no TED, os marcadores, só que esses marcadores não são de grande qualidade, né? Mas pra quebrar o galho até eu comprar uns decentes, então valeu, né? Esse aqui foi bem baratinho, acho que foram 2 euros. Aí veio esta linda, maravilhosa aqui, que vocês estão vendo, que eu fiz também com lápis de cor do Prismacolor. Eu entrei nessa pira do Prismacolor. Esse aqui, inclusive, eu fiz porque eu comprei o curso da Doméstica de ilustrações com lápis de cor e usando cores vibrantes, né? Então, eu acabei comprando porque eu queria ver como é que era o processo dessa artista. É isso, né? Eu acho que é interessante, né? A gente pega, às vezes, alguns artistas como referência para entender como é que é o processo deles, para daí, de certa forma, acabar agregando alguma coisa, alguma técnica, alguma coisa do estilo para nossa, e aí, a partir disso, criar a nossa própria maneira de desenhar, né? Enfim, eu sei que eu gostei muito dessa. Essa daqui já foi um ano depois, para vocês verem, né, que eu demorei. Em 2024 eu fiz só esse daqui, esse foi no início, esse aqui acho que foi no meio de 2024, não botei data, mas chuto que foi por aí. E aí só em janeiro de 2025 eu resolvi, ano passado no caso, né, que eu resolvi começar a desenhar de novo de verdade. Porque o que que acontece, gente? Eu entrei em depressão, né? Eu não quis falar muito sobre isso, mas já que, né, é uma coisa que infelizmente é natural do ser humano, às vezes acontece. Eu acabei ficando deprimida e sabe quando vocês entram naquele momento onde vocês ficam travados para tudo, né? Eu me senti meio assim, eu não tinha vontade nem força para fazer nada. Hoje eu já tô bem, né? Teve algumas coisas que aconteceram, né, ao longo de 2024 para contribuir para essa minha situação, para essa minha depressão, mas com um pouco de terapia eu fui aprendendo, entendendo que a gente não tem controle sobre tudo, né? Mas a gente tem controle sobre nós mesmos, então é isso. Bom, se vocês tiverem interesse em ouvir, discutir sobre essas coisas, eu fico um pouco sem jeito ainda de falar, mas podemos conversar, né? Próximo foi esse aqui em março, né? É ainda um pouco enrolada, né? De janeiro para março, ou seja, 3 meses, né, 2 meses depois. Mas esse aqui também, com Prismacolor, eu comecei a querer explorar um pouco mais expressões, né? Porque, querendo ou não, essa referência aqui é uma referência fácil, né? Uma referência, uma pessoa séria, né? É uma mulher negra, mesmo com essa questão de como fazer pele negra com várias cores de lápis de cor, etc., ainda continua sendo um rosto que eu diria que é fácil de fazer, né? De desenhar. Não tem uma expressão. Eu acho que quanto mais marcas no rosto, mais difícil fica de fazer, né? Nesse caso, não. É mais uma modelo bonita, e, enfim. Tá, voltando para esse aqui, esse foi um dos motivos que eu resolvi fazer, usar essa imagem de referência. Essa aqui também tem no Pinterest, todas elas são no Pinterest, na verdade, né? Não é difícil de achar. E uma das partes mais difíceis de fazer, pelo menos na minha opinião, não são necessariamente as mãos, mas foram os dentes. Gente, sério, é muito fácil de deixar a pessoa com uma cara meio sinistra quando vocês estão desenhando o dente. Então, assim, é um treinamento interessante de fazer. É isso, por isso eu decidi fazer esse daqui. Assim, eu não vou mostrar na ordem que eu fiz, porque tem os desenhos soltos e também alguma coisa que eu fiz aqui que tá fora de ordem, né? Então, eu só vou passando primeiro por sketchbook e aí eu vou mostrando pra vocês. Próximo que eu fiz foi em abril do ano passado. Esse aqui já é um pouco mais mais uma imagem não muito especial, mas ao mesmo tempo eu achei legal de fazer de novo, porque eu queria entender bem, fixar bem como é que era o processo dessa mesma artista que eu tinha feito o tutorial, né? E de certa forma também começar, não só a entender, internalizar o processo, mas até para poder usar sem ter que ficar voltando para os tutoriais dela, né? Esse aqui eu também fiz isso, esse aqui eu fiz sem usar nenhum tutorial, mas eu tentei trazer um pouco do processo que eu aprendi nesse primeiro, nesse aqui, mas vocês podem ver que já ficou bem diferente, né? Aqui, ó, aqui tá tudo mais suave, enfim, a ordem das cores foi de um jeito, aqui eu fiz de outra, né? Eu fiz o oposto. Aqui, se eu não me engano, acho que eu comecei com lápis vermelho e aí depois passei o azul por cima e fui indo no feeling, assim, sabe? Aqui não, aqui eu comecei pelas cores mais claras, acho que foi laranja o primeiro, e aí só no final que eu fui jogando o azul, né? Bom, aqui também, na verdade, né? Mas assim, gente, uma coisa que eu acho legal é justamente esse contraste aqui das cores. Tipo, usar cores complementares, né? Tipo, não necessariamente complementar, né? Mas algumas
que são quase complementares e complementares, né? No caso, tem o azul com o laranja, né? Eu acho que são duas cores que combinam bem. Ou as cores quentes com cores frias também, esse tipo de contraste, né? E querendo ou não, a gente tem todas essas tonalidades no rosto, né? Quando tá trabalhando com luz, sombra e etc. Então, acho legal explorar essas cores diferentes. Tá, esse aqui eu já falei. Próximo foi esse aqui. Esse aqui foi um dos meus preferidos até então. Esse eu fiz em maio de 2025. E eu também usei essa mesma técnica, né? De trabalhar com as cores vibrantes. Aqui eu já fiz do meu jeito, né? Não, de novo, não segui tutorial. Então eu já consegui perceber uma evolução na minha forma de enxergar, né, a imagem, tentar... Ai, gente, eu não sei se eu tô falando de jeito muito formal, eu não quero parecer formal, mas é só porque eu tô tentando explicar da melhor forma possível. Gostei dessa imagem também porque tem essa... como é que se fala? É uma foto diferenciada, né? Então, por isso eu resolvi fazer essa moldura aqui que eu criei. Na verdade, ela acabou surgindo por causa de um erro. Então, como eu abracei esse erro... Não lembro o que foi que eu fiz, mas eu acho que eu borrei pra cá, eu fiz tamanho meio errado. Daí eu, quer saber? Eu vou passar o nanquim em volta. Nanquim com marcador preto. Acho que foi marcador preto? Não, acho que foi só nanquim mesmo. Enfim, e criei uma moldura. Ficou feinho aqui, tá aparecendo nos risquinhos, mas, gente, é só um sketchbook, então tá ótimo, né? Próxima aqui eu fiz... essa eu amo. Essa aqui eu fiz em setembro do ano passado. Ainda tô naquela fase de explorar imagens mais diferentes. E aí eu resolvi testar um hatching, rachuras. Eu não sou a melhor pessoa para trabalhar com rachuras, mas mesmo com medinho de fazer, eu gostei do resultado final. Então, né, até queria fazer mais. Não sei por que eu não fiz ainda, mas acho que é porque eu também tô envolvida com outras técnicas agora. Enfim, o que vocês acharam dessa aqui, gente? Essa aqui é uma das minhas preferidas. E, será que essa foi a última? Essa foi a última, gente. Pelo menos desse sketchbook aqui, tá? Comentem o que vocês estão achando dessas pinturinhas, por favor. Gostaria de você dar um feedback. Tá, esse foi o primeiro. Segundo, mas na verdade esse foi o primeiro sketchbook que eu comprei logo que eu cheguei aqui na Alemanha. Inclusive foi o que eu paguei mais caro, porque esse aqui eu comprei não foi nem na Alemanha, foi na Suíça. Porque quando eu cheguei eu fui para Zurique, que inclusive tem vídeo aqui no canal, né? E aí eu comprei esse sketchbook numa lojinha de artes, numa cidade que eu não lembro mais o nome, mas eu tava a caminho de Zurique. E eu paguei, acho que foi 11 euros. Não, 11 francos suíços, que dá equivalente a uns 12 euros, talvez. Minha primeira pintura foi essa daqui, que essa aqui também foi um tutorial do Doméstica. Não lembro também o nome do artista, mas era um britânico, né? Essa aqui eu só fiz porque eu queria testar a técnica do gouache. Eu ainda me sinto um pouco perdida com gouache, porque eu tô mais acostumada com aquarela, né? Aquarela eu já me sinto em casa, né? Agora com gouache eu apanho um pouco. Especialmente, eu acho que eu sinto um pouco de medo de mergulhar o pincel na tinta mesmo, e aí eu sempre vou fazendo quase como se eu estivesse usando aquarela, sabe? Aí fica tudo meio aguado, meio claro demais, meio transparente, e o gouache não é pra ser desse jeito, né? É pra ser opaco, né? Mas essa foi a minha primeira vez testando o gouache. Gostei. Quer dizer, não primeiro, eu testei já um gouache fuleirinho, que eu até tenho vídeo no canal, mas eu acho que aquilo lá não conta, né? Esse foi meu primeiro gouache, digamos que para estudante, que não é tipo do I99, assim, não é profissional, mas também não é do I99, é um meio termo. O próximo que eu fiz foi esse daqui. Esse aqui... eu nem vi a data desse. Ih, não coloquei data também. Mas esse eu acho que foi ano passado, foi 2025. Não foi no ano que eu comprei esse aqui, não. Aí teve esse aqui, que eu fiz em agosto de 2025. Esse aqui eu fiz bem de bobeira, assim. Tava querendo fazer um sapatinho e tal. Aí resolvi fazer. E aí aqui deu ruim também, né? E aí eu resolvi esconder. Eu nem lembro o que deu. Acho que manchou, sei lá. Aí eu resolvi colocar uns washi tape em volta. Criei uma espécie de uma moldura. Mas eu achei que ficou bonitinho. Eu gostei do resultado. E aí, eu acho que foi isso, gente. Eu não fiz mais nada, acho. Eu não fiz mais nada. Ai, que vergonha, né? Não tô usando apropriadamente os meus sketchbooks. O último é esse aqui. Que esse aqui eu nem deveria de mostrar, né? Porque esse aqui, na verdade, é pra ser rascunho do rascunho. Mas eu só vou mostrar porque eu queria dizer que é o seguinte. É legal a gente ter esses caderninhos, mesmo com desenho fuleirinho, porque
É isso, né? Parte do processo, é explorar as técnicas, explorar as coisas. Então não vai ter nada de lindo aqui, tá, gente? Mas, ó, o que eu fiz até agora, eu peguei também um cursinho, eu tinha comprado a anuidade do curso da doméstica, né? Paguei um ano, então por isso que eu tava tendo bastante acesso aos cursos, né? Apesar de eu não ter feito muitos cursos. Ai, gente, enfim, eu tentei várias formas para superar o período da depressão, né? Então, esse foi um dos motivos também que eu comprei o curso da doméstica. Tentei ocupar minha cabeça, né? Mas para quem já passou por essas coisas, acho que entende, né? Que não é tão fácil, né? São etapas, né? Peguei um curso de desenho para livro infantil e aí eu usei esse caderninho para testar um pouco das técnicas dessa artista. É isso, né? Daí aqui não é nenhum desenho uau, assim, né? Só uns rabiscos mesmo. Aqui é a mesma coisa, um rabisco bem feio, na verdade. E por enquanto é isso, né? Eu vou viajar nessa sexta-feira, então eu tô pensando ainda, não decidi se eu levo ou não levo esse caderninho, mas eu acho que eu vou levar sim, porque eu tô indo para um lugar bem legal e tô até pensando em fazer um vlogzinho sobre essa viagem, nesse mesmo estilo, assim, nessa mesma pegada, bem solto, né? Sem muitos tralalês. Mas bom, agora as últimas pinturas, gente. Vou começar pelas aquarelas, que eu fiz 2 aquarelas desde que eu cheguei. A primeira é esta daqui, que é a Jaden Smith. Ah, esse foi 2024, ó. Esse não foi no ano passado. Esse desenho aqui eu já tinha feito lá no Brasil, na verdade. Acho que não tem nada atrás. Não. E esse aqui, eu usei uma folha de algodão. Eu esqueci o nome da marca, mas é uma folha de algodão para esse desenho. Eu tava com um pouco de medo, assim, sabe? Eu desenhei, eu acho que o sketch eu tinha feito em 2022, talvez. Muito tempo atrás, ó. Mas eu tava com medo justamente por causa da cirurgia. Sei lá, é nóia da cabeça, né? Acontece. Mas aí só em 2024 que eu criei coragem e pensar, quer saber, eu vou testar, né? Aí eu usei a minha aquarela de sempre, né, a Lucas Studio, que eu até já também fiz vídeo aqui no canal. Eu não sei se ela tá ficando velha, o que que acontece, mas não sei se dá pra ver também. Aqui tem uns risquinhos, eu não sei também se é da folha, se é alguma poeira, enfim. Mas ficou esses risquinhos aqui que eu não lembro de ter visto em outras pinturas que eu já fiz, né? Então eu não sei se isso tem a ver, né? Ou, sei lá, ou se é normal. Uma coisa diferente que eu fiz aqui, que eu achei bem legal, eu usei essas folhas de ouro, né? Que eu não sei, eu acho que não é de ouro de verdade, né? Eu acho que é só uma folha laminada que chama de folha de ouro. Esse é mais um exemplo dessas coisas que eu falei, desses materiais que eu falei que é fácil de encontrar aqui na Alemanha, né? Que não é tão caro. Eu comprei, inclusive, esse kit, a primeira vez que eu vi, eu paguei 5 euros, né? Que foi numa loja chamada Müller. Depois, eu encontrei de novo nessa mesma loja do lápis de cor, né? A TED, eu achei por R$1,99. Ai, gente, não sei se vocês estão ouvindo, meu computador parece que vai decolar agora. O computador tá ficando velho. Já tinha muito tempo que eu queria testar, usar esse tipo de material, assim, nas pinturas, né, pra ver como é que é. E essa foi minha primeira vez. E tá aqui. Vou lá. Achei que ficou bem bonito, bem legal. Tenho um carinho especial por essa pinturinha. Tá, próxima é esta daqui. Ainda tô na fase dos retratos, né, mas de pouquinho em pouquinho tô começando a incluir mais elementos para não ficar nessa obsessão que eu tenho louca de fazer pintura de retrato. Essa daqui eu fiz também em agosto, só que em 2025, no ano passado. Essa em 2024, agosto, e essa agosto de 2025. Essa daqui, não sei muito bem o que dizer, mas o que me inspirou a tentar fazer ela é porque eu nunca tinha pintado água, né? Então, esse foi meu primeiro teste de tentar representar água. Assim, também não tá a coisa mais linda do mundo, né? Tem, especialmente quando a gente olha de perto, eu acho que o efeito dela ficou meio... não ficou tão bom como eu esperava, né? Mas quando eu olho de longe, eu fico bem orgulhosa, assim, eu acho que tá legal, especialmente essa parte aqui, esse reflexo da orelha e tal. Achei que ficou legal, especialmente também, considerando que foi minha primeira vez pintando água. Aí a minha última de hoje, gente, para encerrar este vídeo, é a minha primeira pintura com tinta a óleo. E eu vou dizer que eu me apaixonei muito. E aqui está. Tcharam! Essa daqui eu fiz... Putz, não coloquei data. Mas essa daqui, se eu não me engano, eu fiz em... Não tem muito tempo que eu fiz essa. Outubro, novembro. Talvez até início de dezembro. Então, eu não coloquei data até... Poderia ter colocado atrás, né, gente? Mas enfim, eu não queria sujar muito o desenho, né? Eu não queria estragar o desenho, então... Porque é difícil também de escrever, né? Com pincel para óleo, porque a tinta é mais viscosa.
Então ela fica um pouquinho mais difícil de tu desenhar o nome. Mas essa referência aqui, gente, foi até engraçado. Eu escolhi essa referência no Pinterest porque, de novo, eu queria criar uma imagem de uma cena meio cinematográfica, né? Aí por isso que eu peguei esse daqui. E daí, depois que eu tinha terminado de pintar, eu fui descobrir que isso aqui não era uma mera foto cinematográfica, mas era tipo a capa, o thumbnail, sei lá, de um filme do Pedro Almodóvar, que eu não assisti ainda. Inclusive, eu tô querendo assistir, que é El Angel, sei lá, o Anjo, né? Uma coisa assim, que é um cara com um rostinho angelical e eu acho, não sei, eu não cheguei a ler a sinopse do filme, sei lá, o resumo do filme, mas eu acho que ele é meio assassino, assim, meio maldoso, tipo anjo malvado. Enfim, gostei bastante dessa primeira experiência, fiquei surpresa até, porque eu não achei que ia ficar tão bom. Inclusive, esse aqui, gente, eu usei um papel, ó, uma folha de papel, mas é um papel que é próprio para pintura a óleo. Eu nem sabia que existia isso, eu acabei descobrindo que eu fiz várias pesquisas, né? Eu achava que era só em tela, e eu descobri esse bloco. É isso, foi essa a minha primeira experiência. Também fiz o efeito de água, assim, e tal. Gostei, tô bem feliz. Estou trabalhando em mais uma outra pintura, como eu já falei no início do vídeo, mas eu pretendo mostrar mais pra frente, mas só para adiantar, também uma pintura a óleo, que eu tô testando porque eu ainda tô aprendendo, né? E muita coisa eu tô aprendendo sozinha. Eu até vi os vídeos da Doméstica também, mas eu confesso que, acho que eu vi 3 ou 4 vídeos, mas eu confesso que desses vídeos que eu vi, eu não achei que eu aprendi tanto como o quanto eu aprendi já na prática, sabe? Então é isso, gente. Eu vou ficar por aqui, porque eu preciso ainda terminar esse meu Whey Protein. Eu acho que eu já me passei, né? Falei demais aqui. Para quem ficou aqui até o final, comenta aqui embaixo que eu queria saber se vocês gostam desse tipo de vídeo. Faz tempo que eu não faço, inclusive, né? Mas eu posso voltar a fazer. Vídeos de arte e tal. Os vloguinhos. Se tu tá gostando desse conteúdo também, não esquece de apoiar o canal. Deixa o like, se inscreve, né? Vocês já sabem a reza toda, né? Que é importante pro canal poder continuar. Vou ficar por aqui. Nos vemos na próxima. E aí comentem aí embaixo, gente. O que vocês gostam mais? Vlog? Desenho, ilustração, arte, ou lookinho, ou sei lá, eu mais o que. O que der na telha. Então tá, gente, valeu. Beijinho. Tchau, tchau.